Fala, meu amigo! Fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Desculpa já o ambiente aqui que você não está acostumado, né? O cenário aqui diferente é porque eu estou sem internet no dia de hoje. É o único lugar aqui que o 5G conseguiu funcionar minimamente para gravar. Então, se a imagem ficar um pouquinho ruim, der uma travada, vai perdoando aí, porque é o que tem para a gente poder gravar. Inclusive, eu estou no 5G aqui, tá? Estou roteando a internet aqui para a gente falar sobre uma situação que aconteceu ontem no esporte, né, com relação ao problema do esporte não sendo um problema técnico, sendo um problema espiritual, né? Muita gente mandando isso para mim aqui. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso também, com todo respeito a crenças e religiões, e quero falar também sobre um jogador que foi anunciado ontem, né? O Sport anunciou mais um reforço oficialmente ontem, e a tendência é que contra o Botafogo já tenhamos aí 3 jogadores ofensivos à disposição para poder jogar nessa partida tão difícil contra o Botafogo. Antes de mais nada, pedir você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral, que até aqui na gambiarra, aqui, ó, o hangline aqui, tudo bagunçado aqui, mas a gente não para de trazer conteúdo para vocês. Então, te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre essa contratação do Sport, né? O Sport, eu não posso colocar a imagem aqui, porque senão vai travar ainda mais a internet, mas o Sport, ele contratou o Mateuzinho, né? Ontem o Sport anunciou oficialmente o Mateuzinho, que é um meio atacante de 27 anos, é um jogador que teve uma passagem legal pelo Criciúma, e vem emprestado do Santa Clara de Portugal. Um jogador que teve poucas oportunidades, inclusive em Portugal, e é um jogador que vem emprestado aí até o final de 2026. Na realidade, ele vem com vínculo até junho de 2026, com obrigação de compra ao término do contrato, né? No caso, ele atinja as metas e atinja os objetivos aí, que aí geralmente é gols, partidas, assistências. Esse jogador ele deve ser oficializado em breve como um reforço fixo do Sport, se ele atingir essas metas. Mas o Mateuzinho é um meio atacante, que é um jogador que o Sport precisa demais, porque é um jogador que cai muito bem pelo meio, desloca muito bem pelo lado direito, pelo lado esquerdo também, consegue improvisar dentro daquela área. Quando você vê o mapa de calor do Mateuzinho, jogando pelo Criciúma e jogando também pelo Santa Clara, você vê que ele é um jogador versátil, ele consegue cair por todas essas posições. Agora, é um jogador que está há muito tempo parado, então, por mais que seja de todos os reforços que o Sport trouxe até agora, para mim seja o segundo melhor, daqui a pouco eu vou falar o primeiro melhor reforço que o Sport trouxe até agora, mas eu acho que é um jogador que vai precisar de um tempo de adaptação, e é isso que me preocupa, porque esse jogador já precisa jogar o mais rápido possível, né? Ele ainda não saiu no bid, pode passar, tá? Eu que estou de intruso aqui. Ele não saiu no bid, o jogador ele não pode passar, se quiser, viu? Ele não saiu no bid ainda, então é um jogador que não está registrado ainda, mas a tendência é que no dia de hoje ele já saia no bid, e o Sport só tem um jogador desses reforços que está no bid, que é o Derek, que é outro jogador ofensivo que o Sport já anunciou, que veio do Cuiabá. Antes de falar um pouquinho do Derek, que eu quero falar também sobre o Carlos Alberto, né? Sobre o espiritual que o pessoal está falando aí, foi por conta dele. Mas o Sport, ele já anunciou o Ignacio Ramírez, né? O Ignacio Ramírez, que para mim é o melhor reforço que o Sport trouxe até agora. Não é um jogador maravilhoso, não é um jogador sensacional, mas é um fazedor de gols, né? Como a gente fala no popular, é um jogador ali que sabe fazer gols, e o Sport precisa de um jogador que coloque a bola para dentro do gol, que faça os gols. O Sport cria muitas oportunidades e não consegue acertar na barra, né? Então, esse é um problema grave do Sport. Então, o Sport agora tem o Derek, o Mateuzinho e o Ignacio. E, cara, sendo bem sincero, todos esses jogadores já devem estar à disposição domingo e já deveriam já entrar como titular, inclusive. Luna, e como é que você faz? Você tira os jogadores que não estão rendendo, sabe? Mas esses jogadores eles já precisam entrar de frente. Precisa de ritmo de jogo, precisa, cara, bota os caras para jogar. O Sport precisa de sangue novo dentro desse time. E ontem, e aí falando agora dessa história, por que será essa história do problema do Sport da espiritual? Foi o Marconi Chaveiro, ele deu uma entrevista no Cash FC e ele falou que o problema do Sport é espiritual. Por quê? Porque ontem o Carlos Alberto, você lembra, né? O Sport ele emprestou o Carlos Alberto para o Cuiabá e o Cuiabá emprestou o Derek para o Sport. Teve essa troca de jogadores até o final da temporada. E o que é que acontece? O Carlos Alberto já estreou ontem fazendo gol. Esse jogador, ele já fez gol, né, na sua estreia e ele estava lá, sei lá, quase 3 meses, acho que ele estava 3 meses sem fazer gol no Sport, sabe? E ele fez um golaço, inclusive, um gol de cabeça, um gol difícil, né? Ele conseguiu fazer esse gol, coisa que ele não vinha fazendo no Sport, ele já estreou fazendo no Cuiabá. Óbvio que na Série B é um outro nível, o nível de competitividade é menor, o nível de exigência é menor, mas assim, é muito estranho
Você vê um jogador que não estava rendendo nada e faz uma boa estreia, né, pelo Cuiabá, já fazendo o gol, já sendo um jogador decisivo e importante. Inclusive, o gol que ele fez foi o gol que deu a vitória ao Cuiabá, sabe? Então, assim, é algo que a gente olha e tenta entender realmente na parte lógica das coisas. Óbvio que eu não sou muito nessa história de porque é espiritual do cara. Acho que isso é uma brincadeira que o Marconi Chaveiro fez. Mas, assim, a gente precisa analisar também o que é que está acontecendo de clima no esporte. Porque esse é um ponto que a gente precisa analisar. O clima, a energia pesa demais dentro de um ambiente de futebol. Tanto que você vê que o cara chega lá, já está com outro futebol, com a outra disposição e consegue fazer um gol que traz a vitória para o Cuiabá. E o esporte continua sem um jogador decisivo. Vamos torcer para que o Ignácio, o Mateuzinho, o Derek faça. O Derek, inclusive, já saiu no bid, tá? Já saiu há 2 dias atrás, estava vendo agora o bid, ele saiu há 2 dias atrás. É um jogador que já está à disposição do esporte para jogar, já vinha jogando pelo Cuiabá. Então é um jogador que está à disposição do Daniel Paulista. Mas a tendência, desculpa, é que o Mateuzinho e o Ignácio também joguem essa partida. O que a gente já pode enxergar um time já interessante, né? A gente já pode enxergar um time com o Kaique França, que deve voltar a ser titular, que o Gabriel e nada, né? É mesmo que nada, né? Não mudou muita coisa pro esporte, né? Na lateral direita, a gente vai ter que ver se o Hereda volta. Se o Hereda não voltar, vai ter que ser o Matheus Alexandre, Rafael Thierry, o Chico e o Carius, que inclusive tá mal. O Carius tá fazendo um ano muito ruim no esporte. Só não tá indo pro banco de reservas porque não tem um outro reserva à altura. Porque o Kevson, que entrou também, é a mesma coisa do Gabriel. Kevson e nada tá sendo o mesmo que nada, né? Um jogador que dificilmente vai render nesse time do esporte. Os volantes não tem muito o que falar, é o Rivera, o Zé Lucas, né? E o Sérgio Oliveira, que é outro que tá devendo também. E aí a gente começa a enxergar uma conjectura diferente no ataque. Você tem um Barleta, você tem já o Ignácio como centroavante, deve entrar na vaga do Gonçalo Paciência, e você tem o Lucas Lima, só que você tem 2 opções, você tem agora o Derek, e você tem também a situação do Mateuzinho, e você pode até tirar o Sérgio Oliveira ou o Lucas Lima do time, e colocar o Mateuzinho, ou colocar o Derek também, então tem essas opções que o Daniel Paulista começa agora a ter um leque de opções para tentar mexer nesse time, que afinal de contas é um time que não está conseguindo render absolutamente nada, mas ofensivamente tem uma luz no fim do túnel agora para a gente ver o que o Daniel Paulista ele pode mexer. A tendência é que ele tenha todos os jogadores, como eu falei, já à disposição para enfrentar o Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, né? Vencer o Botafogo é muito difícil. O Campeonato Brasileiro é bem complicado, mas o esporte vai ter que tentar fazer algo diferente. Do jeito que tá, não dá para continuar. Inclusive, já tem venda de ingressos, só para pontuar para vocês. Acho que, inclusive, esses ingressos aí tem ingresso a partir de R$15. O esporte já está diminuindo o valor dos ingressos, porque já está imaginando que muita gente já não quer ir para os jogos, né? Então ele já começa a diminuir. Pra você ter uma noção aí, tem ingressos, tá? Deixa eu só falar para vocês aqui os valores, tem ingresso de 15, de R$20, de R$50, de R$30, de R$60. Então, assim, tem ingresso de todo o preço aí para você ir para o jogo e tentar não sofrer tanto e ver se o esporte faz alguma coisa. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha. Você acha que esses reforços aí vão ajudar o esporte a sair dessa situação? Comenta aqui, eu quero saber. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.